A autobiografia de um yogi, Paramahansa Yogananda, capítulo 39. Teresa Neumann, a estigmatizada católica. Volte para a Índia. Há 15 anos espero pacientemente por você. Em breve flutuarei para fora do corpo e seguirei para a morada resplandecente. Yogananda, venha. A voz de Sri Yukteswar soou no meu interior enquanto eu meditava na sede da minha instituição em Mount Washington, sobressaltando-me. Depois de atravessar 16 mil quilômetros num piscar de olhos, sua mensagem penetrou no meu ser como um relâmpago. 15 anos? Sim, estamos em 1975. Passei 15 anos nos Estados Unidos, difundindo os ensinamentos do meu guru. Agora ele me chama de volta. Naquela tarde, relatei minha experiência a um discípulo que viera me visitar. Ele alcançara um desenvolvimento espiritual tão notável com a prática de Kriya Yoga que eu, com frequência, o chamava de santo, recordando a profecia de Babaji e que por meio da antiga senda yogi, os Estados Unidos também produziriam homens e mulheres de realização divina. Esse discípulo e alguns outros insistiram generosamente em fazer uma doação para minha viagem. Resolvida a parte financeira, providenciei minha partida para a Índia, passando primeiro pela Europa. Foram semanas de intensa preparação em Mount Washington. Em março de 1935, de acordo com as leis do estado da Califórnia, a Associação para a Realização do Self foi registrada como uma organização sem fins lucrativos. Para essa instituição educacional são destinadas as doações feitas pelo público, bem como a renda da venda dos meus livros, da revista, dos cursos, por correspondência, das aulas e qualquer outra fonte de receita. Voltarei, disse a meus alunos. Nunca esquecerei os Estados Unidos. Em Los Angeles, no banquete de despedida oferecido pelos meus amigos queridos, contemplei demoradamente suas faces e pensei, agradecido, Senhor, aquele que lembra de ti como o único doador jamais faltará a doçura da amizade entre os mortais. Em 9 de junho de 1935, embarquei no navio Europa, na companhia de 2 alunos, meu secretário, o Sr. C. Richard Wright, e a senhorita Etty Blatt, uma dama idosa de Cincinnati. Muito apreciamos a paz daqueles dias passados cruzando o oceano, uma mudança bem-vinda depois da correria das últimas semanas. Nosso período de descanso, porém, foi curto. A velocidade dos navios modernos tem suas desvantagens. Como qualquer outro grupo de turistas curiosos, passeamos pela enorme e antiga cidade de Londres. No dia seguinte, convidaram-me a falar para uma grande plateia no Caxton Hall, quando fui apresentado ao público londrino por Sir Francis Younghusband. Nosso grupo passou um dia muito agradável hospedado na propriedade de Sir Harry Lauder, na Escócia. Pouco depois, atravessamos o Canal da Mancha rumo ao continente, pois era meu desejo fazer uma peregrinação especial à Baviera. Eu sentia que aquela seria minha única oportunidade de ir a Connershout, visitar a grande mística católica Teresa Neumann. Anos antes, eu havia lido um impressionante relato sobre Teresa. A informação do artigo dizia o seguinte: Teresa, nascida em 1898, sofreu de um acidente quando tinha 20 anos, ficando cega e paralítica. Em 1923, depois de muitas preces a Santa Teresinha do Menino Jesus, Teresa Neumann recupera milagrosamente a visão e mais tarde fica instantaneamente curada da paralisia. A partir de 1923, Teresa abstém-se completamente de comer e beber, exceto pela injeção diária de uma pequena hóstia consagrada. Em 1926, aparecem os estigmas, ou as sagradas chagas de Cristo na cabeça, tórax, mãos e pés de Teresa. Desde então, toda sexta-feira, seu corpo padece os históricos sofrimentos e agonias da paixão de Cristo. Durante os trânsitos de sexta-feira, Teresa, que falava apenas o alemão rudimentar de sua aldeia, pronuncia frases que os estudiosos identificam como aramaico arcaico. Em certos momentos de suas visões, ela se expressa em hebraico ou grego. Com permissão eclesiástica, Teresa foi submetida diversas vezes a uma rigorosa observação científica. Dr. Fritz Gallick, editor de um jornal protestante alemão,
foi a Conners Health com o intuito de desmascarar a fraude católica, mas terminou por escrever uma reverente biografia de Teresa. Quer estivesse no Oriente, quer no Ocidente, a expectativa de conhecer um santo sempre me deixava ansioso. Fiquei muito contente quando, no dia 16 de julho, nosso pequeno grupo chegou à pitoresca aldeia de Conners Health. O automóvel Ford que trouxemos conosco dos Estados Unidos e nosso eclético grupo, um jovem americano, uma senhora idosa e oriental de pele de cor de oliva e cabelos compridos metidos debaixo da gola do paletó, despertou um vivo interesse nos camponeses da Baviera. Infelizmente, a pequena casa de Teresa, limpa e arrumada com gerânios floridos junto a um poço artesanal, estava fechada e silenciosa. Os vizinhos e até mesmo o carteiro que por ali passava não puderam dar qualquer informação. Começou a chover e meus companheiros sugeriam que fôssemos embora. Não, disse eu obstinadamente. Ficarei aqui até encontrar alguma pista que me leve a Teresa. 2 horas mais tarde, ainda continuávamos ali sentados no carro, debaixo de uma chuva melancólica. Senhor, suspirei, queixando-me, por que tu me trouxeste aqui se ela desapareceu? Um homem que falava inglês parou junto de nós e gentilmente ofereceu-nos ajuda. Não sei a certo onde está Teresa, disse, mas ela costuma hospedar-se na casa do professor Wurz, em Eichstätt, a cerca de 130 quilômetros daqui. Na manhã seguinte, seguimos de carro para a tranquila aldeia de Eichstätt, entremeada de ruas estreitas revestidas de pedras arredondadas. O Dr. Wurz acolheu-nos com cordialidade na sua casa. Sim, Teresa está aqui. Ele mandou avisá-la da chegada dos visitantes. Prontamente o mensageiro voltou com a resposta. Embora o bispo tenha me pedido para não ver ninguém sem seu consentimento, receberei o homem de Deus que vem da Índia. Profundamente comovido com suas palavras, seguiu o Dr. Wurz à sala de estar no andar superior. Teresa chegou imediatamente, irradiando uma aura de paz e alegria. Ela usava um vestido negro e uma touca imaculadamente branca. Embora na época tivesse 37 anos, aparentava ser bem mais jovem. Possuía o encanto e o frescor de uma criança saudável, bem proporcionada, de faces rosadas, bem disposta. Essa era a santa que nunca se alimentava. Teresa saudou-nos com um aperto de mão muito suave. Amantes de Deus, sorrimos um para o outro em comunhão silenciosa. O Dr. Wurz ofereceu-se gentilmente para servir de intérprete. Enquanto sentávamos, notei que Teresa me olhava com ingênua curiosidade. Evidentemente, hindus era uma raridade na Baviera. Você não come nada? Eu queria ouvir a resposta de seus próprios lábios. Nada, a não ser a hóstia consagrada, feita de farinha de arroz, uma vez por dia, às 6 horas da manhã. De que tamanho é a hóstia? É do tamanho de uma moeda pequena e tem a espessura de um papel. Ela acrescentou. Tomo-a por ser um sacramento. Se não está consagrada, não consigo ingeri-la. Você não pode ter vivido 12 anos só com esse alimento. Vivo da luz de Deus. Uma resposta simples à altura de Einstein. Vejo que você tem consciência de que a energia que flui para o seu corpo vem do éter, do sol e do ar. Um leve sorriso aflorou-lhe os lábios. Estou muito contente de ver que o Senhor compreende como eu vivo. Sua vida sagrada, respondi, é uma demonstração diária da verdade ensinada por Cristo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mais uma vez, minha explicação foi motivo de alegria para ela. De fato, é verdade. Uma das razões pelas quais estou na Terra atualmente é para provar que o homem pode viver da luz invisível de Deus e não apenas do alimento. Você pode ensinar a outras pessoas como viver sem alimentar-se? Não posso fazer isso. Esse não é o desejo de Deus. Ela aparentou ter ficado um pouco chocada com a pergunta. Quando meu olhar caiu sobre suas mãos fortes e graciosas, Teresa mostrou-me um pequeno ferimento quadrado, recém-cicatrizado nas 2 palmas. No dorso das mãos, ela apontou para uma chaga menor em forma de meia-lua, também recentemente cicatrizada. Cada uma das chagas atravessava-lhe completamente a mão, o que trouxe à mente a nítida imagem dos grandes pregos de ferro com cabeça quadrada e pontas semicirculares.
ainda usados no Oriente, mas que não me lembro de ter visto no Ocidente. A santa falou-me de seus transes semanais. Observo o desenrolar da paixão de Cristo como uma espectadora impotente. Todas as semanas, da meia-noite de quinta-feira até 1 hora de tarde de sexta-feira, suas feridas se abrem e sangram. Ela chega a perder cerca de 5 quilos do seu peso, normalmente 55 quilos. Contudo, apesar de sofrer intensamente em seu amor compassivo, Teresa aguarda jubilosas visões semanais do seu Senhor. Percebi de imediato que, com sua vida em comum, Deus pretende renovar a confiança dos cristãos da autenticidade histórica da vida e da crucificação de Jesus conforme registrados no Novo Testamento, e demonstrar de forma dramática o vínculo eterno entre o Mestre da Galileia e seus devotos. O professor Worth revelou-nos, então, algumas de suas experiências com a santa. Alguns de nós, inclusive Teresa, costumamos viajar com frequência pela Alemanha, em passeios turísticos que duram muitos dias. O contraste é espantoso, disse ele. Enquanto fazemos 3 refeições por dia, Teresa não come nada. Com o frescor de uma rosa intocada pela fadiga da viagem, ela acha muito graça quando sentimos fome e começamos a procurar um lugar para comer à beira da estrada. Como Teresa não se alimenta, seu estômago diminuiu de tamanho. Seu corpo não produz excreções, mas suas glândulas sudoríparas funcionam bem. Sua pele está sempre macia e firme. Na hora de partir, expressei a Teresa meu desejo de presenciar seu transe. Sim, por favor, venha a Connersheld na próxima sexta-feira. O bispo lhe dará uma permissão por escrito. Fiquei contente que tenha vindo me procurar em Eichstätt. Gentilmente e com muitos apertos de mão, Teresa despediu-se de nós, indo com o nosso grupo até o portão. O Sr. Wright ligou o rádio do carro que a santa, admirada, examinou rindo. Tantas crianças apareceram que Teresa voltou para casa. Vimos então que ela nos observava da janela com curiosidade infantil, acenando-nos com adeus. No dia seguinte tivemos uma conversa com 2 irmãos de Teresa, muito amáveis e simpáticos, e soubemos por eles que a santa dorme apenas 1 ou 2 horas por noite. Apesar das chagas em seu corpo, ela é uma mulher ativa e cheia de energia. Ama os pássaros, cuida de um aquário com peixes e com frequência trabalha no jardim. Recebe muitas cartas de devotos católicos que lhe escrevem pedindo orações de cura e bênção. Muitas pessoas foram curadas de doenças graves por seu intermédio. Seu irmão Fernandino, de mais ou menos 23 anos de idade, explicou-nos que Teresa tem o poder, através da oração, de espiar em seu próprio corpo as doenças de outras pessoas. A abstinência de alimento praticada pela santa vem desde a época em que ela rezava para que a doença da garganta de um jovem de sua paróquia, que então se preparava para entrar para a vida monástica, fosse transferida para sua própria garganta. Na tarde da sexta-feira, seguimos de automóvel até a casa do bispo. Ele olhou para os meus cachos flutuantes com certa surpresa, mas redigiu prontamente a permissão requerida. A exigência do passe pelo qual a igreja não cobra foi estabelecida para proteger Teresa da avalanche de turistas ocasionais que em 100 anos chegavam aos milhares às sextas-feiras. E a gente continua esse mesmo capítulo em cenas dos próximos capítulos no mesmo.